gente, e aí como vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo do canal, nesse quadro maravilhoso que a gente tem aqui, que é o podcast, um bate-papo edificante. E antes de começar esse vídeo, de apresentar quem está aqui comigo, eu vou fazer aquele momento clichêzinho, que é para você, aí do ladinho aí tá um botão escrito inscreva-se. Clica aí e se inscreve no canal. Curta esse vídeo, comenta, compartilha esse vídeo para que chegue até mais pessoas e mais pessoas sejam edificadas. Eu tenho certeza absoluta que esse bate-papo vai ser incrível e é direto do trono de Deus para a vida de vocês. Bom, que rufem os tambores. A gente não tem tambor ainda. Mas nós estamos aqui hoje com uma pessoa que é muito especial para mim. Ela é minha amiga, é de dentro da minha casa, é uma referência para minha vida e ela é a pastora da rede de jovens, da Juventude Nova Onda, da Igreja Evangélica em Sidrolândia. E nós estamos aqui hoje também para falar sobre o quê? Chamas. Ela é a pastora Thaís, né? Nem apresentei, né, galera? Nós estamos para falar sobre as nossas viagens internacionais, sabe? Que a gente fez recentemente, que a gente fez... Muitas viagens, várias viagens. Cancún, Maldivas, tipo assim. Brincadeira, gente. A gente não. Campo Grande é o máximo onde a gente vai. O máximo Paraguai é o máximo internacional que a gente tá chegando. Mas vamos lá. Então, gente, eu estou aqui juntamente com a pastora Thaís. Eu tenho certeza que vai ser sensacional. Ela tem muito para nos oferecer. Quando eu comecei esse canal, a gente comentou com eles, né, lá na Rede Jovens, num dia de culto, e ela falou algo que me marcou muito, e eu até comentei com o João. Ela falou: tem muito dentro de você e precisa sair, né? E foi algo que me marcou. Eu peguei aquela palavra para mim e eu também trouxe eles aqui porque tem muito dentro dela e muito dentro do pastor Fábio para oferecer para a vida de vocês também, para minha vida. Então, sem mais delongas, a pastora Thaís se apresenta, fala sua idade, se você é casada, enfim, sua profissão. Tá bom. Boa noite, gente. Olá, para quem está assistindo a gente pela manhã, pela tarde, um oi para você. Meu nome é Thaís, eu tenho 26 anos, não parece, mas sou super jovem, bebê perto da Lies. Brincadeira. Eu com quase 30 anos. Algumas pessoas vão ver ela me chamando de Chames durante essa conversa, mas carinhosamente, é um apelido que a gente já faz um tempinho já. Para algumas pessoas que não sabem, a gente se conhece, se eu não me engano, há um pouco mais de 10 anos aproximadamente. Eu tive a honra de ser madrinha do casamento dela, do João, né? Não estava casada ainda, sou casada há 6 anos com o Fábio e juntos nós lideramos os jovens. Eu acredito que já faz uns 4 para 5 anos já. E estamos aí, graças a Deus. Alguma frase que a gente escuta é que quem tem o mesmo destino para chegar se encontra no meio do caminho, né? Não importa onde a gente vai se encontrar no meio do caminho porque nós pretendemos chegar no mesmo destino. É assim que aconteceu com as nossas vidas, né? Há muitos anos a gente não se via, não se falava devido à correria do tempo, mas cá estamos nós juntos novamente para trazer um pouco aqui para vocês aquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo através da minha vida, através da sua vida, através da vida da Lies e através desse canal. E para começar, é isso. A gente está unido por um mesmo propósito, né? E eu acredito que você aí também, se você está querendo levar o evangelho, falar do amor de Jesus, nós estamos unidos no mesmo propósito, nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E eu quero que você conte como foi o seu encontro com Deus. Como você conheceu Jesus? O dia que você conheceu e transformou a sua história, transformou a sua vida. Você largou, não sei se você nasceu num berço cristão, se você nasceu no meio do caminho, você desviou e depois voltou, ou não, você não nasceu num berço cristão. Conta um pouco da sua história. Algumas pessoas elas falam, né, que nasceram num berço cristão e não diferentemente eu tive essa mesma realidade, né, no qual a minha mãe
já era evangélica, né? Já era cristã, e ela ensinou a mim, ensinou meu irmão desde criança, desde pequenos, a gente caminhar nos caminhos do Senhor. Só que toda vez que eu olho, eu vejo essa pergunta, eu me faço essa pergunta, porque eu não quero me esquecer daquilo que Deus fez na minha vida, nem por um minuto, né? Às vezes a gente se esquece, num momento de ingratidão, a gente acaba se esquecendo. Quando foi o nosso encontro com Deus, quando foi essa nossa experiência com Ele. E por mais que eu conhecesse a palavra, por mais que eu tivesse crescido com uma informação, eu só tinha uma informação, né? Eu cresci com uma informação, eu cresci vendo coisas, participando de coisas, participando de encontros, participando de retiros, participando de tudo. Eu fazia parte de tudo, mas eu não fazia algo para Deus, eu não conhecia. Você não tinha um relacionamento. Eu não tinha um relacionamento, eu fazia e eu não sabia. É que nem um trabalho comum. Você faz, mas você não tem relacionamento com o patrão, você não tem intimidade, você não participa com ele. Você não... Era como cumprir um combinado. Era legal, né? Tipo, da adolescência era legal. Só que o mundo, ele apresenta muitas coisas pra gente, né? E eu comecei a me relacionar mais com o mundo do que me interessar em me relacionar com quem já havia sido me apresentado desde criança. E assim foi, se eu não me engano, dos meus 14 anos a 20 e poucos anos. Né? Eu fiquei bastante tempo. Nunca deixei de ir na igreja. Olha só, nunca deixei de ir na igreja. Mas não basta a gente não deixar de ir na igreja. Né? Às vezes a gente está frequentando um lugar só por frequentar e você não tem noção do que está acontecendo, não tem noção, nossa vida está acabada, nossa vida está destruída, dentro de nós está destruído. E era assim que eu me sentia. E a minha experiência com Deus, de conhecer a Deus, foi num pior momento da minha vida, assim, de pecado mesmo. Que daí Deus se revelou a mim, com amor. Com amor. Às vezes a gente precisa ir no fundo do poço pra ver que não tem mais pra onde ir. Não tem como mais descer, né? Eu tava na sala da minha casa, chorando aos prantos, porque eu lembro que eu saí do culto chorando. Eu estava no culto, no meio do culto, era um culto de Santa Ceia. Em 2013, eu acho. No começo de 2013. E eu saí do culto, no meio do culto, chorando. Não quis participar da ceia. E fui pra casa, e cheguei em casa, chorei na sala de casa, e ali Deus se revelou a mim. Né? Ele se apresentou a mim e falou assim, eu tenho algo além pra você, eu ouvi isso claramente. Uma das poucas vezes que eu ouvi a voz de Deus, eu me lembro desse dia, eu me recordo desse dia. E ali, mesmo crescendo no lar cristão, olha só, eu tenho 5 anos, tem 6 anos que isso aconteceu. Nossa! Então eu sou nova ainda, né? No conhecer a Deus, a gente vai prosseguindo, né? Nossa, mas já nem aparenta, porque é tão profundo. É isso que eu vejo em vocês. Vocês têm um relacionamento tão profundo com Deus que parece que já faz um tempo. O Fábio, meu esposo, ele já tem 12 anos na minha frente, já tem uma experiência aí mais vasta. História, né? Quando eu tava nascendo, ele já tava sendo obreiro na igreja. Tava na Eles estão porta aqui da atrás, igreja. gente. Eles estão aqui atrás. Tá bem ali, ó, de olho em mim. A gente tem plateia hoje. Ele já tava na porta da igreja recebendo os irmãos. Eu tava nascendo ainda, gente. Mas calma, ele me conheceu, eu tinha 21 anos, nos 20 anos. Não era menor de idade. Não era menor de idade. Legal, mas assim, eu vejo que a importância do secreto, né? A importância da intimidade com Deus, porque muitas vezes a gente espera ir num encontro com Deus, ou ir num congresso, ou ir num seminário, ou ir em algo diferente que está tendo dentro da igreja, e o mover, vamos esperar por lá, porque o mover vai vir, vai mudar algo na nossa vida. E aí o seu encontro com Deus foi dentro de casa, sozinha, você e ele. A importância do secreto, né? A intimidade, porque Deus, ele fala, sempre falo isso, Deus, ele fala o tempo todo, às vezes somos nós que não estamos escutando a voz dele, é verdade. E quando você conheceu Jesus, logo você já conheceu o Fábio, depois que você conheceu Jesus, ou demorou um tempinho ainda? Não, foi um tempo ainda, porque quando
nesse momento de fraqueza foi em 2013, né? Isso foi em 2013. Eu conheci o Fábio no final de 2014. Ah, tá. No final de 2014. Nesse meio tempo, eu tava em um processo de reorganizar as coisas que estavam dentro de mim. E eu frisei muito bem isso. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tá muito confuso e ele não tá discernindo as coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente não tem noção, tá tudo tão bagunçado, tudo muito confuso. E aí a gente começa a tomar decisões no meio da confusão. E era o que eu não queria fazer, porque o que me levou a pecar foi a área sentimental. O que me levou a me afastar muito dos caminhos de Deus foi a área sentimental, né? A gente acaba conhecendo pessoas e permitindo que muitas coisas, a gente faça muitas coisas, né? A gente não leva em conta aquilo que desagrada a Deus. E eu fiz muito isso, né? Fiz muito isso. Às vezes as pessoas olham pra gente e veem e falam assim, nossa, eu quero ser como tal pessoa. Mas tal pessoa erra também, a tal pessoa falha também, né? E Deus nos ama, né? Deus nos ama, ele nos resgata. E hoje a gente tá aqui pra... Eu sou testemunha ali, esse é testemunho. O que Deus pode fazer através das nossas vidas. Então, no passado um pouco mais de um ano, eu tava fechada pra balanço. Não estava querendo relacionamento mesmo, nenhum tipo de relacionamento. E aí, apareceu o Fabião lá, de repente, não sei se vai ter essa pergunta específica de relacionamento, quando eu conheci, mas conheci ele um pouco depois. E foi muito interessante porque através da vida dele eu comecei a ver mais ainda. Nossa. Jesus. Comigo foi assim com o João também. Meu Deus, eu falei assim, então através de uma pessoa que no caso eu havia sido frustrada nessa área, né? E é muito interessante isso, porque Deus, ele, com a sua misericórdia, com a sua bondade, Deus não queria colocar um relacionamento novo pra mim. Ele queria me cercar de pessoas que pudessem revelar Ele, né? Que pudessem ter mais dele para me auxiliar, para me edificar. E foi assim com outras pessoas, com amizades, com meninas, com meninos, né? Enfim, pessoas que conheciam a Deus e que me instruíram. O Fábio era um deles, né? Depois a gente se conheceu, conversou mais e depois começamos a namorar. Aí vocês começaram a namorar, enfim, casaram, tudo. E aí, quando chegou o momento que Deus chamou vocês para pastores? Para pastores, eu acho que foi em 2018. Nós estamos em 2021. Eu acho, se eu não me engano, a data, desculpa pela falha de memória, pessoal, mas se eu não me engano foi dia 7 de janeiro de 2018. Nossa, desculpa pela falha de memória, foi dia 7 de janeiro das 20h31. Às 19h40. Eu ia falar, não lembro, galera, não lembro. Mas é por causa da data 7, eu confundo 2017, mas eu tenho quase certeza que foi 2018. Foi 2018. Aí nós fomos ungidos a pastores, né? Como foi esse momento? Mas nós já liderávamos jovens, nós não éramos pastores. Em 2015 nós começamos a liderar jovens num outro ministério. Entendi. E aí nós tivemos esse primeiro contato com a liderança de jovens. Então quando veio a unção, né, se regularizou, vamos dizer assim, né? Se regularizou, como fala? Que recebeu a unção? O título, né? Uma ordenança, né? Pastoral. Então vocês já faziam isso que vocês fazem hoje. Por exemplo, vocês já estavam cuidando de jovens. Depois, hoje que eu fui entender isso, né? Mas para contextualizar a sua pergunta sobre a ordenança, Deus, ele não vai dar algo para nós, nada, que ele já não tenha visto isso acontecer na nossa vida. Muito legal. Antes, né? É que nem o batismo. O batismo é a manifestação pública daquilo que já aconteceu aqui dentro, né? Então a separação, a unção pastoral, a separação para você ser evangelista, eu não sei qual foi a área específica que Deus chamou, isso já acontece. Você só não foi reconhecido publicamente como isso, mas Deus já separou, já fez, já começou a fazer. Muito legal. E, para as pessoas entenderem um pouco mais, quando eu conheci o Fábio em 2014, nós ficamos, no final de 2014, nós ficamos noivos durante o ano de 2015. Nós casamos no final de 2015, em dezembro. Quando a gente se conheceu, eu vou
contextualizar, né? Para as pessoas Entenderem para a você que tá em história, casa sim. entender. Tipo, aqui o negócio bagunçar, não tem nada bagunçado aqui. Entender o que tá acontecendo. Tem um caminho. Colocar os vai- pingos nos is, né? Como diz. Lá em Campo Grande, meu esposo era de Campo Grande, né? Agora é cidrolandense. Provou da água de Cidrolândia, não quis voltar mais para Campo Grande, graças a Deus por isso, glória a Deus, eu sou cidrolandense, queria, sabe? Eu falava, Deus, se você puder tocar no coração dele de querer morar Não aqui, vou achar ruim. eu não vou achar nada ruim. Adorei, amei isso, sabe? Mas lá em Campo Grande, antes da gente saber que um ou outro existia, Deus falou com ele através de uma pessoa. Né? Primeiro Deus falou para ele, especificamente, que ele iria enviar ele para um lugar para ajudar a cuidar de jovens. Ele não tinha noção de onde era, antes de me conhecer. E através de uma missionária, falou que ele conheceria alguém até o final do ano de 2014. E quando ele olhasse para essa pessoa, ele ia saber que era a pessoa do propósito dele, entendeu? Da pessoa que ia ser para a vida dele. E foi exatamente assim. Foi de repente... não sei se um dia ele vai poder estar aqui com você, conversando e tal, né? Ou talvez hoje ainda essa entrevista aconteça. Mas uma pergunta específica para ele, se for feito, ele vai... Homem não lembra muito, né? De datas, de cronograma, O Jonathan que fala, você fala no detalhe, pula. Não pula não, porque o povo quer saber os mulher detalhes. gosta de detalhe, a gente é detalhista. Você pode ver a diferença de tempo de vídeo de mulher e vídeo de homem, né? Homem é qual o seu nome? Se apresenta, Fábio. Fábio, parece que tá no aqueles grupos anônimos, né? Meu nome é Fábio. Oi, Fábio. A gente zoa mesmo, que a gente casa pra zoar também, o marido, viu? Faz parte do casamento. E foi falado isso pra ele, ele não tinha noção. Então quando a gente se viu pela primeira vez, ele falou pra mim que isso havia que ele viu algo em mim, que testificou com aquilo que ele já havia ouvido. Quando ele soube que eu morava em Cidrolândia, as coisas começaram a fazer sentido pra ele. Tipo assim, você é a pessoa e Cidrolândia é a cidade. Na verdade, ele foi lembrando da palavra que da palavra foi liberada antes. Eu falei pra ele assim, olha, eu não ouvi nada da parte de Deus. Mas se você tá falando, eu acredito. Porque não havia esse sentimento, a gente tava se conhecendo como amigos, entendeu? Nem da parte de um nem do outro, foi muito assim, específico de Deus, sabe? Eu até brinquei com ele, falei, Deus vai ter que falar a mesma coisa pra mim, se não falar, você vai ficar esperando. eu tô fazendo foto. Não, tô de boa, tô tranquila, eu tava naquele processo ainda, né? E depois de 20 dias, ele pediu minha mão em namoro. Depois de 6 meses a gente tava noivo e uns 4 meses depois a gente tava casando. Mas nesse processo de noivado, ele conheceu a igreja na qual congregava, tinha jovens para serem liderados e ele recebeu o convite do pastor para liderar os jovens. Né? Então todos os finais de semana ele vinha de Campo Grande, a gente fazia o culto de jovens. Eu confesso, né, para você, se você é casado, se você é noivo, né, se seu companheiro, sua companheira tem um chamado e você não auxilia, né, nesse chamado. Eu fiz muito isso no começo, eu quase matei o meu esposo ministerialmente. Nossa. Entra nesse assunto. Quase matei ele, quase que eu assassinei o chamado dele, né, porque eu sabia que ele tinha uma palavra, eu sabia que ele tinha capacidade, eu sabia da experiência que ele tinha para fazer aquilo acontecer, né? Para cumprir o chamado que Deus tinha direcionado para ele, mas eu não queria de forma alguma, né? Eu não queria de forma nenhuma, não queria. Eu até falava para ele, ele se arrumava, eu caçava uma briga todo sábado. Né? Muitos jovens, talvez se assistindo a gente fizeram parte daquela época, vocês não sabem disso, mas a maioria das vezes que eu chegava no culto emburrada, sem querer, era porque algo me bloqueava, me barrava, sabe? Mas era questão de identidade mesmo. Eu ainda estava conhecendo em processo. Deus estava trazendo, resgatando aos poucos em mim o plano original que Ele tinha para minha vida. Que a culpa foi minha, eu deixei perder. E por eu não saber quem eu era, por não saber o que eu tinha que fazer, o propósito da minha vida, eu queria frustrar o propósito dele. Nossa.
né? Noiva já, né? Só que teve um dia, um sábado, que o Fábio falou pra mim assim, eu briguei, agarrei uma briga, tudo coisa simples, tá, gente? Coisa não pequenininha. Tipo assim, sei lá, tá frio, não quero ir. Uhum. Ou ventou, não quero ir. Uhum. Ah, vai lá, vai você lá, eu não quero ir não gosto. E já de várias vezes que eu fiz isso, né? Nesse dia ele pegou e falou pra mim assim, tá bom, eu tô indo. E eu olhei e falei, pera, tá diferente agora, né? Ele sempre conversava, não, por quê? O que tá acontecendo? Ele se posicionou. Ele se posicionou. Ele falou assim, não, tá bom, se você não quer ir. Eu lembro que eu morava com a minha mãe, né? Na época. E aí minha mãe ficou olhando assim, e eu falei assim, tá, pode ir. Ele falou, não, eu vou mesmo. Se você não quer fazer nada pra Deus, eu tenho que fazer. E ali foi a minha inspiração. Inspiração e empurrão, né? Foi quase que num pontapé. Foi meio que empurrada por ele, né? De uma forma dura, porque eu sabia que tinha que ser assim, né? Tem pessoas, você que tá em casa, talvez tem pessoas ali que vão precisar agir assim com você. Fábio agiu assim comigo, entendeu? Mas isso é Deus usando a vida da outra pessoa pra te empurrar, porque às vezes a gente não tem força, a gente não tem entendimento e a gente não quer, a gente então, empaca. às vezes também a gente tem traumas, tem feridas, e tal, porque a nossa vida é um processo, né? A gente tá num processo diariamente, em todas as áreas da nossa vida. E realmente, às vezes Deus envia anjos pra nos impulsionar pra aquilo que Ele quer pra gente, porque se depender da gente, a gente fica paralisado. Paralisado. E a gente se conforma com o nosso mundo, né? Não, eu sou assim mesmo, é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver sempre assim. E aí foi ali que o chamado, que eu comecei a falar assim, pera, né? Eu falei, pera, Deus pode fazer algo através da minha vida também, né? Se nós estamos pensando em ser como que parte desse metade não vai ficar paralisado, né? Eu vou paralisar, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer espiritualmente de novo. Eu já tinha passado por isso há um pouco mais de um ano atrás, então eu sabia, eu lembrei aí eu lembrei de onde Deus me tirou. Aquela experiência voltou na minha mente. Deus falou assim, eu te tirei, não é pra você ficar paralisada. Eu te tirei de um lamaçal, eu te tirei da sujeira, não é pra você ficar paralisada, né? Tipo assim, beleza, tô aqui, tô de boa, Deus já mudou minha vida mesmo, eu já entendi quem Ele é, vou ficar aqui tranquilo, não vou fazer nada não. E ali, através do Fábio, eu comecei a desenvolver isso, né? E tamo junto aí. Que legal, nossa, interessante falar sobre isso, porque assim, o intuito do podcast mesmo, desse bate-papo, é a gente acabar descobrindo histórias que existem em vocês que ninguém nunca iria saber. Porque quem vê vocês hoje nunca imagina isso. Que teve esses problemas mesmo de insegurança, de não saber quem você é e por isso você se paralisar. É mostrar para as pessoas que nós somos pessoas humanas. Isso é normal. Isso Porque acontece, gente. Acontece com todo mundo. Nós não somos super-homem, mulher maravilha, né? Que a gente nasceu perfeito e vai morrer perfeito. A gente tem falha, a gente tem insegurança, a gente tem medo. E no meio do caminho... Fraqueza. E Jesus vem e coloca pessoas para nos auxiliar. Ele vem e nos cura, né? E nos impulsiona para aquilo que Ele tem para nossa vida. Como você falou, você casou com o Fábio por um propósito muito maior. Às vezes a gente precisa parar para pensar nisso, porque às vezes não é um casamento, sabe? Não é um casamento só. Cara, é um propósito que começa. É algo muito além daquilo que a gente pode imaginar. É o plano de Deus para cumprir aquilo que Ele chamou, algo específico que Deus colocou dentro de vocês para cumprir aqui, né? Que Ele precisa de vocês dois juntos, porque vocês são um. E quando você estava falando da rede de jovens, então vocês já assumiram, aí vocês juntos começaram a cuidar desses jovens da igreja que vocês estavam. E aí chegou nesse determinado momento que vocês foram ungidos pastores. Sim, nós fomos ungidos a pastores depois de
2015, 16, 17, no começo de 2018. Nós somos ordenados a pastores, né? É legal falar sobre isso, porque, voltando àquilo que você falou, eu achei muito interessante o que você falou. Tipo, Deus traz a existência, né? Vamos dizer, A clareza das pessoas, né? Tipo, assim, aquilo público. que já tá dentro dela, aquilo que ela já é, né? Aquilo que ela já faz. Porque muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não quer, tipo assim, a gente quer da noite pro dia. Mas é um processo, né? É um caminho. Olha o tempo que vocês estavam cuidando de jovens e não é um título. Não é um título. Não é sobre um título. Não é. É sobre uma unção que, tendo ou não um título, vocês estavam no caminho, no processo que Deus tinha pra vocês, né? No chamado, na verdade. Chamado. Quando vocês saíram, e aí hoje vocês estão, né, na IES, eles são os nossos pastores da juventude também, nós fazemos parte da juventude lá na igreja. Pra vocês hoje, como é ser pastores de jovens? Porque assim, a gente vive num tempo de tecnologia, vive num tempo que antigamente a gente não tinha muito acesso a coisas que nós temos hoje. Por exemplo, enfim, não vou entrar em polêmicas, em nada, não vou falar sobre isso, mas assim, hoje é algo muito mais... a gente tem que cuidar muito mais, Certo. né? Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Então, assim, como é o posicionamento de vocês? Como vocês cuidam desses jovens quando chegam dúvidas sobre relacionamento, por exemplo? Como que pra vocês é difícil? Muito. Não é fácil. Mas eu não tô falando no sentido de não ser fácil o problema das pessoas. Não é fácil a gente instruir alguém e continuar se lembrando daquilo que Deus fez na nossa vida. Porque eu tenho 26 anos. A minha fase bad, né? Minha fase ruim de inconstância. Inconstância é do pecado, eu falo, né? Tipo assim, uma hora eu tô, outra hora eu não tô. Inconstância emocional a gente tem quase sempre, né? Quase sempre no sentido de um dia você não tá muito bem, um dia você tá, tipo, não tá bem consigo mesmo, né? Triste por alguma situação, alguma coisa te abate, são coisas naturais, né? Mas eu sempre tento me lembrar, quando eu vou instruir algum jovem, o Fábio tem muito mais... Nossa, eu admiro o Fábio, eu me espelho no Fábio, né? Quando fala assim, me fala um líder aí que você se espelha no Fábio. Eu tenho meu marido como um espelho, não é porque ele tá aqui, eu não vou nem titubear pra falar isso, eu falo com convicção, né? Eu posso até acompanhar alguém na internet, algum pastor, alguma pastora de jovem, em evidência, mas meu maior exemplo está dentro da minha casa. Nossa, eu ia falar isso agora. Dentro de casa. Que lindo quando o nosso maior exemplo está dentro da nossa casa. Tá dentro de casa, tá perto, tá ali comigo, me ensinando, né? E eu tenho, por eu ter tido um relacionamento familiar, eu sempre tive muito amor dos meus pais. Eu nunca posso reclamar de falta de amor paterna, mas entre os meus pais não havia, entendeu? Entendi. O meu pai já é falecido, tem 8 anos já. Meu pai é uma pessoa extremamente difícil. Daqui a pouco eu vou falar sobre, né, brevemente sobre a minha segunda maior experiência com Deus, foi relacionada à vida do meu pai. Mas meu pai era uma pessoa, ele era alcoólatra e tudo mais. Então, o relacionamento deles me frustrou um pouco na área de relacionamento. Então, meu pai era muito estúpido, não tem problema de falar isso, né? Não tem problema. Hoje eu compreendo, isso não é desonra, né? Eu tô falando a realidade, porque isso acontece na casa das pessoas. E se tem algum jovem, algum adolescente assistindo a gente aqui, você pode até reconhecer algumas características do seu pai, mas ele continua sendo seu pai, né? Jesus não pediu pra gente honrar só se ele for legal, se ele for bacana com a gente, se ele der coisas pra gente, não. É honrar o pai e a mãe. Então, eu sempre vivi, né, aprendendo, ouvindo ele ser muito grosseiro e tal. Então, eu puxei esse lado grosseiro, né? Um lado meio estúpido, um lado meio de dar patada. E a minha maior dificuldade até hoje, né, isso são coisas que Deus vai removendo na nossa vida. É quando eu vou instruir alguém que errou, eu me lembrar
do que Deus fez na minha vida. Porque Deus é bom, Ele é amoroso e rico em misericórdia. Nossa. Então Deus me tratou com amor. Por que eu vou achar que eu tenho o direito de tratar outra pessoa como que se... Só porque eu já não vivo mais dessa forma, eu tenho o direito... Tipo assim, não, isso aí eu já venci, como que você não vai vencer? Por que você não consegue? Não, cada um tem um processo. Cada um tem um processo. Eu tive um, você teve um, o Fábio teve um, o João teve outro, né? E Deus, Ele vai se revelando. Aí, então, a parte, o que eu falo que é desafiador é a gente apresentar Jesus, pura e simplesmente Jesus, as boas novas. O Evangelho é simples. Ele é. E as pessoas estão tão carregadas desde muito jovens, né? Muito... sempre existiu o abuso, sempre existiu essas coisas, mas hoje está mais evidente, está sendo mais noticiado. E aí, se você pergunta hoje para uma senhora de 70 anos, às vezes ela já foi abusada e cresceu com aquilo. Né? E tem muitos jovens com uma bagagem muito cheia já, desde muito pesada, né? Meninas de 12, 13 anos com uma bagagem muito pesada, né? E às vezes cometem coisas, fazem coisas e a gente não entende. Acha, tipo assim, mas ele tem tudo que ele quer, a mãe tem tudo, tem uma casa, mas ele tem uma bagagem, ela tem uma bagagem, né? E quem que vai mudar? Quem vai transformar? É a Thaís e o Fábio? Não é. É Jesus. Eu não posso fazer nada pela minha mão. Eu tenho que apresentar quem pode. Nossa. Né? Se Jesus fez comigo, por que ele não vai poder fazer na vida de outra pessoa? Né? Então, pra mim, o que é mais desafiador é não esquecer do que Deus fez na minha vida. Né? Como Ele faz, como Deus age comigo ainda quando eu erro, quando eu peco, quando eu falho. Né? Eu não posso ter o direito, eu não posso me achar no direito de ferir alguém, de impor a ela aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, só porque comigo deu certo, entendeu? Só porque foi assim comigo. Deus age de multiforme graça, né? E tem jovens, hoje tem jovens de 28 anos, eu tenho 26, tem jovens de 28 que falam assim, e aí, mãezona, tudo bom? Aí eu fico assim, que mãe, quem tem filho de bigode é gato, né? Quem tem filho grande é elefante. Sou jovem, sou jovem. Que é isso? Me chama de amiga. Brincadeira, gurizada, eu amo vocês mesmo e a gente tá aí, né? Precisa conversar alguma coisa, fala que a gente tem... E Lícia, nem tudo a gente tem resposta. Às vezes tem um jovem que fala assim, o que eu faço? Eu não sei, vamos orar. Deus sabe, né? Deus sabe. Então, às vezes a gente tem que ter resposta para todas as coisas. Senão, na verdade, você começa a colocar um fardo sobre vocês que não... Eu não carreguei. Tipo assim, não faça isso. Mas eu não carreguei, né? Ou pior, né? Eu penso assim, Chames, que muitas vezes também tem pessoas que vêm perguntar coisas pra vocês e já sabem da resposta. Já. Isso acontece muito. Então, assim, eu sempre falo que, cara, todo mundo tem acesso a ele. O véu se rasgou. Todo mundo tem acesso. Só que nós também, Deus colocou líderes, né? Pra gente ser pastoreado, pessoas pra nos dar uma direção de Deus. Então, eu vejo que vocês têm que realmente ter muita sabedoria, né? Porque uma palavra, ela pode gerar vida ou ela pode matar, gerar esse morte. poder, né? É verdade. Só que eu vejo vocês assim como realmente, vocês são referência pra nós. Como não só como pastores, sabe? Mas como amigos mesmo. A gente vê que vocês têm relacionamento com Deus, então... Eu acredito que quando a gente tem relacionamento com Deus, o nível da gente errar é muito baixo. Porque eu acho que essa é a melhor resposta. Não tenho resposta, então não sei o que eu vou fazer. Vamos orar. Eu acho que é a melhor resposta do que inventar. Porque muitas vezes você querer falar alguma coisa, você fala, não, peraí, vamos inventar alguma coisa aqui. Não. Isso é o que o título faz. Porque eu sou enfermeira, né? Nós somos. Gente, tem uma professora de balé aqui que é enfermeira. Eu também sou. Então, tem uma pastora aqui também, enfermeira. Mas é engraçado que muitas pessoas erram, né? A gente vê nos noticiários erros de enfermagem, porque aquela pessoa, ela não teve humildade de dizer que não sabia fazer algo e acabou prejudicando outra pessoa. Quantos erros de administração de remédios isso acontece? Isso, né? Assim, não temos como controlar essas coisas, mas eu tô falando pessoas específicas que erram por não quererem admitir que não sabem algo, né? Então,
Eu vou lá, alguém me pergunta alguma coisa, porque eu tenho o título de enfermeira, eu preciso responder. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber, oxe, eu sou enfermeira. E as pessoas, elas cobram a gente isso. Ué, você não é? Não, pera, não é porque eu tenho um título que eu sei de tudo, né? Por isso que não se prenda a um título, né? A gente é pastor, nossa, eu sempre tento imaginar lá na frente, né? Tipo assim, com uma experiência tão vasta, que coisas que eu não sei hoje eu vou saber mais pra frente, entendeu? E eu vou me lembrar, eu vou falar, cara, naquela época, lembra ali aquela conversa, aquele bate-papo? Como a gente amadureceu. Não, imagina. A gente vai estar olhando pra esse vídeo, a gente vai estar rindo. É verdade, vai ter gravado ainda e vai falar, nossa, era assim que gravava, porque a tecnologia é tão avançada. Nossa, eu falei coisa que não tinha nada a ver. Vamos falar antigamente, tinha um círculo, highlight, chama isso? Highline. A gente não sei. A gente é tudo blogueira fake. Fakes. A gente não é de verdade, cara. Esse negócio aqui. Então, assim, eu tento pensar como uma experiência, né? Tipo, que eu não tenho hoje. E é válido você assumir isso. É tão simples, né? A gente não precisa, que nem você falou, ei, pera, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, né? Deus conhece, Deus sabe que eu tenho fraquezas, e a Bíblia fala que na nossa fraqueza o poder dele se aperfeiçoa em nós, né? Então a gente serve um Deus que sabe que nós somos fracos. Nós não podemos ceder às fraquezas, né? Ceder sempre a elas. Isso vai gerar em nós um espírito depressivo, né? Desanimado, abatido, destruído. Isso vai automutilando aos poucos, se a gente vai cedendo a uma fraqueza. Mas isso é real. Eu não sei de tudo. Jovem, nós não sabemos todas as respostas. Mas existe um que nos criou, que nos deu a oportunidade de estar aqui, que quer te salvar, que quer me salvar. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então tem um que é o Criador, que é onisciente, onipotente. Ele sabe todas as coisas. Então, nós apresentamos esse canal, tenho certeza que apresenta para você essa pessoa que é Jesus, né? Amém. E então é isso. Amém. Qual foi uma experiência que você teve com Deus, assim, sobrenatural? Algo, assim, que marcou a sua vida? Fora o seu encontro com Deus, porque eu acho que o nosso encontro com Deus é algo que muda realmente tudo, né? A gente passa a ser outro. Mas, assim, teve algo sobrenatural que você teve de experiência com Deus que... Sobrenatural. Eu acho que depois que, assim, pra falar aqui alguma coisa, eu não conseguiria falar uma coisa só, né? Mas a pergunta foi bem específica. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a verdadeiramente conhecer Jesus, aquilo que antes era comum começa a se tornar incomum. Você começa a ver sobrenaturais diariamente acontecendo, né? Tipo, você ter comida pra comer. Cara, isso é um milagre, né? Então são vários. Tem até uma música americana que eu escuto ela todos os dias, que ela fala assim: 1 milhão de pequenos milagres, né? A Million Little Miracles é o nome da música, da Elevation Worship, se você quiser ouvir. Ele vai falar assim: eu não consigo contar os meus milagres, porque são muitos milagres. São muitos, isso é sobrenatural. Então a gente começa a falar assim: cara, isso é muito sobrenatural. Mas, quando você me perguntou, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei que eu ia falar uma situação do meu pai. O meu pai, ele era alcoólatra. Meu pai detestava a ideia da gente ser cristão. Detestava. Ele quebrava CDs gospel da minha mãe, na época era disco. Eu lembro, minha mãe tinha uns discos de vinil, né? Assim, e ele quebrou aquilo, faz um estralo tão alto. E eu lembro que foi uma das coisas que me marcou muito, né? Ele não gostava que a gente fosse na igreja, falava que era perca de tempo. Então, tipo assim, meu pai faleceu, eu tinha 18 anos. Então imagina, 18 anos você ouvindo que ser cristão era besteira, era, né, vindo de um pai, né? Dentro da sua casa, né? E se você quer pai, se você quer mãe, né, entenda, em nome de Jesus, a importância que é apresentar Cristo, né, para o seu filho, se ele é pequeno,
ainda quando criança, se você está gestante, apresente ainda dentro do seu ventre. Comece a falar de Jesus, porque a Bíblia fala que nunca vai se desviar, né? Por mais que ele saia, que ele perca o foco, aquilo vai tem uma semente plantada no coração e ele vai. Isso não tem como ser apagado, né? Não tem como ser apagado. Ele sempre vai sentir que tem algo faltando, algo errado. Exatamente, né? A Bíblia fala em Eclesiastes que ele plantou em nós uma semente da eternidade, um desejo, um anseio pela eternidade. Então, conhecendo a Cristo ou não, ele plantou em nós uma falta por algo, né? E meu pai, ele sempre saciou essa falta na bebida, em adultério e tudo mais, violência. Eu e meu irmão, nós crescemos debaixo de muita violência doméstica, né, em relação à minha mãe. E nós vimos esse sofrimento dela o tempo todo, era todos os dias, por causa da bebida, né. Então ali nós crescemos com essa referência, né, com essa referência, minha mãe tentando ensinar a Cristo, e graças a Deus, Cristo, ele venceu já a morte, ele venceu o pecado, ele venceu. Então, por mais que nós tivéssemos duas pessoas, a nossa figura materna apresentando Cristo e nosso pai apresentando um outro caminho que não fosse Cristo, Cristo prevaleceu nas nossas vidas. E hoje eu e meu irmão, nós estamos no caminho do Senhor. Mas a experiência sobrenatural foi que meu pai adoeceu, eu acredito que ele tenha ficado cerca de 1 ano e pouco doente, né? Ficou acamado e ele precisou ser transferido para Campo Grande. Em cerca de 2 semanas, 1 semana e meia, ele faleceu. Ele estava lúcido, estava muito mal, mas estava lúcido, estava ouvindo e tal. Eu não vou me recordar se isso era numa terça-feira ou uma semana antes, exatamente, acho que era numa quarta-feira. Um dia de visita era para eu ir visitar meu pai no hospital no regional em Campo Grande. E aí minha mãe falou assim: filha, você não vai poder ir, quem vai é a pastora Elza. A pastora Elza, ela mora na frente da minha casa, né, até hoje. E ela mora na Bolívia, na verdade, mas ela vem e fica com a filha dela na frente de casa. E então a pastora Elza sempre orou, conhece minha mãe há muitos anos, sempre orou pela nossa família, pela nossa casa, mas falou assim: seu pai pediu para trazer a pastora Elza, né, e ela quer visitar seu pai no hospital. E ele aceitou receber ela e tal. E a pastora Elza foi no meu lugar. Eu não entendi muito bem, porque eu falei assim: poxa, meu pai tá doente, né? Mas amém, ela vai lá visitar. E eu não vi, porque não podia entrar. Ele tava no CTI, não podia entrar 2 pessoas, né? Entrou só ela, não podia entrar mais que 2 pessoas, entrou ela e minha mãe. Minha mãe me contou que naquele momento ela falou de Jesus para ele aceitou Jesus, ele pediu perdão para minha mãe por todas as coisas que ele tinha feito. Nós estávamos orando por cura. Eu me lembro que nós estávamos pedindo a Deus que o curasse. Só que depois dessa visita, acho que no dia seguinte ele entrou em coma, precisou ficar em coma induzido, e 1 semana depois ele faleceu. E eu entendi que o sobrenatural de Deus foi a cura da alma dele. Nossa. Né? Então eu vi a manifestação de Deus, a bondade de Deus se revelar ali. Porque às vezes a gente olha para alguém e fala assim: esse aí não tem mais jeito. A gente quer julgar as pessoas por mérito e falar assim: não, mas eu vivi uma vida inteira diante de Deus, e quem não viveu nada tem mais direito, tem mais acesso. Isso não é para nós medirmos, isso não cabe a nós, né? O ladrão na cruz. O ladrão na cruz é um exemplo disso. Ele praticamente estreou o paraíso com Cristo, né? Ainda hoje, por quê? Porque ele reconheceu. Não existe tempo, né? Não existe, eu tô há tanto tempo. Crer. Ponto. É isso, né? Então, naquele momento, eu falei: o que é isso? Né? Eu falei assim: Deus, meu pai faleceu com 50 anos. Foram 50 anos que ele caminhou. E não era só não crendo em Deus, era perseguindo até quem cria, né? De certa forma, a nossa casa, nós, os familiares, zombando, rindo, caçoando, né? E Deus se revelou a ele em uma visita no hospital. Então,
Deus deu a cura para ele. Um Deus de amor, de Não era a cura física que nós queríamos, que nós estávamos pedindo naquele momento. Era algo muito maior, muito melhor. Hoje eu tenho convicção da salvação do meu pai. Nossa, aí você sabe onde ele tá. Eu sei. Eu não saberia se não tivesse acontecido, né? Não falaria de forma alguma, ele tá no inferno por causa da vida que ele viveu. Não falaria assim. Mas eu tenho uma convicção hoje, né? E isso foi uma das coisas mais sobrenaturais que eu já... Nossa. Por mais que eu não tivesse visto ali, eu sei que aconteceu. Não, e que alegria, basta. né? Nossa, que meu alegria. Deus do céu, você encheu meu coração de alegria. Que experiência extraordinária. Muito lindo. Chames, eu queria aqui pra gente finalizar. Plateia, pra vocês falarem. Que triste. Que triste. Essa plateia tá Nós tudo... temos 2 pessoas aqui, tá? Nós tomando tereré. Estão cooperando com o nosso desenvolvimento aqui da mensagem. Mas né? deixa. A vez deles vai chegar. Tá certo. Tá certo. Eu queria que você falasse, eu pergunto isso pra todo mundo que vem aqui, veio 2 pessoas agora. Viram muitas, viu? A Chames é a terceira, veio o João Renato, já tem um podcast dele aqui no canal, tem com o meu irmão, com o Serginho também tem, agora é a pastora Thaís. E eu queria que você falasse, eu pergunto isso pra todo mundo que vem no final. Certo. Que o nome do nosso canal é A Vida na Videira. O que é pra você ter uma vida na videira? O que é a vida na videira pra você? Amém. Como tá aqui, vocês podem ver, né? A passagem, né? O tema é relacionado à passagem que tá João. E é interessante que ele fala nessa passagem que ele é a videira verdadeira, né? Videira verdadeira, né? Ele é a vida. Às vezes eu por muito tempo busquei a vida em videiras falsas, em outras videiras, né? Me apresentavam algo e eu achava que aquilo era vida, né? Nossa, isso que é vida, isso que é massa, né? Não, eu vou curtir, isso que é vida. Nossa, eu tô felizaça, eu tô super top. Mas Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira, né? Quem permanece em mim. Então, não existe vida. Ele é a vida, né? A gente pode buscar a vida em diversas videiras, mas a videira verdadeira é Cristo, né? A que nos preenche, que nos basta. Hoje, por mais que nós ainda tenhamos momentos ruins, isso, gente, eu ouso dizer que isso é normal, tá? Eu também. Normal, você não se sentir bem com você mesmo, fisicamente, né? Mentalmente, nossa, eu já tô cansado, tô estressado, não sei porquê, eu não sei o que tá acontecendo. Às vezes você até responde alguém de uma forma ruim, a outra pessoa não entende, a gente fere as pessoas às vezes. Isso são coisas da carne, mas por mais que essas coisas aconteçam, hoje a gente conhece uma videira, hoje a gente já tem a ciência de quem é o único que tem essa vida para oferecer, né? E você sabe que longe dela você não tem vida. As outras coisas que oferece é só passatempo, que infelizmente a gente colhe frutos, né? Tem os frutos dessas falsas videiras. As falsas videiras também, quando a gente está nelas, apegada nelas, a gente colhe frutos terríveis. Mas marcas terríveis. A videira verdadeira é Jesus e a gente precisa estar conectado nele. Então, o que é ter vida na videira é isso, né? Amém. A única videira é Cristo, é a videira verdadeira e é o único que pode dar uma vida plena em todas as áreas para nós. Amém. Glória e vida eterna. Glória a Deus, que é a melhor parte, né? A melhor coisa. Bom, gente, foi muito edificante esse bate-papo, esse podcast. Eu tenho certeza, porque eu sei que como abençoou a minha vida, abençoou a sua vida também. Eu espero que você tenha gostado. Como eu falei, curta aí. Quem conhece a pastora Thaís, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo. E eu sei que nós estamos aqui por um objetivo, apresentar Jesus para você. E se você já conhece esse Jesus transformador, você ter experiências incríveis com ele e saber que nós somos pessoas comuns, né, normais, que eu falo, que tem problemas, que também já passou por dificuldades, que nós não somos perfeitos, mas que nós estamos em busca do alvo, né? Nós estamos focados no alvo, que é Jesus, para um propósito muito maior. Então é isso. Um grande beijo, fica com Deus e até mais. Tchau!